Vamos aos relatos de lobisomem aqui no canal Histórias de Terror Reais. Os relatos que vou contar aconteceram em 2004, quando eu era adolescente e trabalhava durante o dia e estudava à noite. Nos finais de semana, eu ia à casa dos meus primos para jogar videogame ou assistir a um DVD. Ficávamos a noite toda e, em alguns dias, eu voltava de madrugada. Em uma sexta-feira que não teve aula, combinamos de ir jogar novamente. Cheguei em casa e, após o jantar, fui até a casa do meu primo. Era uma sexta-feira de lua cheia e já eram 2 horas da manhã quando decidi ir embora. Minha casa ficava a 500 metros da casa do meu primo e o caminho era iluminado, mas mal sabia eu o que estava acontecendo. Me despedi de todos e segui meu caminho. Eu estava com medo, mas o estranho é que não vi ninguém pelo caminho, até que cheguei à estrada que dava acesso à minha casa. Foi aí que me deparei com um enorme cachorro amarronzado devorando um animalzinho pequeno. Dava para ouvir os ossos sendo estraçalhados por aquela fera. Foi então que um vento soprou na direção dele e chegou até mim. Foi nesse momento que ele começou a farejar, eu estava a uma distância de 15 metros. Ele ficou me olhando de longe com aquele enorme focinho aberto, cheio de sangue. Os relatos que vou contar aconteceram em 2004, quando eu era adolescente e trabalhava durante o dia e estudava à noite. Nos finais de semana, eu ia para a casa dos meus primos jogar videogame ou assistir a um DVD, e algumas vezes voltava de madrugada. Em uma sexta-feira, não teve aula e combinamos de ir novamente jogar. Cheguei em casa, jantei e fui até a casa do meu primo. Era uma sexta-feira de lua cheia e já eram 2 horas da manhã quando decidi ir embora. Minha casa ficava a 500 metros da casa do meu primo, o caminho era iluminado, mas mal sabia eu o que estava acontecendo. Fui me despedir de todos e segui meu caminho. Eu estava com medo, mas o estranho é que não via ninguém pelo caminho, até que cheguei na estrada que dava acesso à minha casa. Foi aí que me deparei com um enorme cachorro amarronzado devorando um bicho. Era um animalzinho pequeno e dava para ouvir os ossos sendo estraçalhados por aquela fera. Foi então que um vento soprou da direção dele e chegou até mim, e ele começou a farejar. Eu estava a uma distância de 15 metros quando ele ficou me olhando com aquele enorme focinho e sua boca cheia de sangue. Seus dentes e orelhas eram enormes, e seus olhos eram grandes e vermelhos. Ele me olhava de forma assustadora, e eu me arrepiei todo, não sabia o que fazer, pois tinha que passar por ele. Peguei 4 pedras e fui seguindo meu caminho, mas ele ficou imóvel em seu lugar, e eu passei por ele olhando de canto de olho, a uma distância de aproximadamente 4 metros. Foi aí que reparei que seu corpo estava tomado de terra e lama, era um animal horrendo e o cheiro dele era insuportável. Parecia um cachorro, mas eu não sabia exatamente o que era. Quando passei por ele, a uns 5 metros, joguei as pedras, foi então que ele começou a rosnar de uma forma que eu nunca tinha ouvido, algo terrível, e percebi que ele estava se preparando para me atacar pelas costas. Foi aí que joguei as pedras e comecei a correr desesperadamente. Ele não me seguiu, mas cheguei em casa assustado e perguntei aos meus pais de quem era aquele cachorro. Foi quando levei uma bronca do meu pai. Meu pai falou: "Que cachorro, rapaz? O que você viu era um lobisomem." Mas eu não entendi o mistério, porque meu pai disse que ele não me atacou porque me viu com as pedras. Desde então, nunca esqueci a imagem daquele bicho horrível me olhando e estraçalhando aquele animal. Nunca mais fiquei até tarde na casa dos meus primos, nem andei de madrugada para não ver novamente aquele bicho. Próximo relato. Em 2013, eu tinha 12 anos de idade e era viciado em jogos de celular. Eu estava com o celular da minha mãe na casa da minha tia,
e já era um pouco tarde da noite para eu ir embora, mas mesmo assim acabei saindo. Era inverno e estava nebuloso. Enquanto eu caminhava, comecei a sentir algo ruim, mas mesmo assim continuei pelo caminho até a casa da minha mãe, que era um bom pedaço de distância. Então, atravessei e cheguei em uma rua que era uma encruzilhada. Enquanto eu andava, ouvi alguns barulhos de batidas e muitos cães latindo horrivelmente. Comecei a me assustar e perdi a coragem de continuar naquela rua. Não sei como, mas o desespero tomou conta de mim e acabei pulando em um cercado de um terreno ao lado da rua. Esse terreno tinha vários cajueiros altos com galhos grandes, onde me escondi. Agachei-me ali e fiquei escondido. Quando tive coragem de olhar para ver o que estava acontecendo na rua, vi algo assustador. Havia uma criatura muito grande parada bem no meio da encruzilhada. Essa criatura tinha braços enormes que arrastavam pelo chão. Seus dentes eram tão grandes que mal cabiam na boca. Seu corpo era coberto de pelos e suas orelhas eram pontudas e enormes. Os cães avançavam contra aquela criatura, mas ele os pegava e jogava longe. Os cães não desistiam e continuavam a atacar. Eu estava ali, imóvel, não conseguia nem respirar direito, apenas acompanhando aquela criatura lutando com os cachorros. Isso durou alguns segundos. Quando a criatura levantou e começou a correr, uivando, eu me arrepiei todo. Aquela criatura foi para outra rua do outro lado da encruzilhada. Nesse momento, entrei em desespero e comecei a correr. Meu cabelo ficou preso no arame, e eu forcei tanto para soltá-lo que acabei arrancando parte do meu cabelo. Então, corri, e minhas pernas começaram a ficar pesadas. Foi aí que entrei em outro terreno, sem ver, e acabei encostando em ortigas e pisando em espinhos. Pelo desespero de chegar em casa, devo ter caído pelo menos umas 4 vezes. Quando cheguei em casa, fui direto para o hospital porque estava toda machucada e os ferimentos mostravam o desespero das minhas quedas. Quando voltei do hospital, contei a verdade para minha mãe sobre o que tinha acontecido. Foi então que ela me levou até uma curandeira, que disse que o que eu vi foi um lobisomem e que eu tive sorte de não ter sido encontrada por ele. A curandeira perguntou se eu era batizada e eu respondi que não. Ela disse que o lobisomem gosta de sangue pagão e que quando ele parou na estrada foi porque sentiu o meu cheiro. Ela disse que ele parou para me procurar, mas não continuou porque os cachorros o incomodaram. Hoje em dia, não vivo muito bem, porque qualquer barulho que escuto no quintal logo penso que é aquele bicho que voltou para me pegar. Já passei por vários psiquiatras e psicólogos, mas até hoje ainda tenho medo. Durmo com um machado embaixo da cama, ou quando não consigo dormir, vou dormir com minha mãe. Mas ainda sinto que ele vai voltar um dia, e quando ele aparecer, quero estar bem longe dele. Hoje em dia, tenho até medo do meu cachorro e nunca mais consegui brincar com ele. Obrigado. Próximo relato. Esse relato ocorreu este ano, em 2023, em Barueri, em uma fazenda. Eu sou Guilherme e moro em uma fazenda em Barueri. Esta noite, enquanto estava em casa, escutei um barulho estranho vindo do galinheiro. Olhei pela janela e acendi todas as luzes do galinheiro para ver o que estava acontecendo. O que vi foi algo terrível. Nunca vi uma criatura dessas. Era um animal grande e preto, que cheirava a enxofre, andando pelo galinheiro e matando todas as minhas galinhas. Não pensei 2 vezes e fui pegar minha espingarda. Dei um tiro na direção dele, mas não sei se acertei. O animal veio em minha direção, pisando firme. Meus filhos estavam dormindo, mas acordaram com o barulho e ficaram com muito medo. Novamente, atirei naquele bicho, mas não acertei.
Foi quando ele deu um pulo e desapareceu. Começamos a ouvir pisadas em cima do telhado. Vocês não vão acreditar, ele estava em cima da nossa casa. Atirei novamente e deu para ouvir o barulho do animal caindo no chão. Ele se levantou com um ruído alto e sumiu pela mata. Ficamos morrendo de medo, mas também aliviados depois que aquela criatura foi embora. Nunca mais vi essa criatura assustadora. É difícil esquecer essa noite, e até hoje me pergunto o que era aquilo e de onde veio. O pior é que essa criatura ainda está viva e pode aparecer a qualquer momento.